Olá, que bom nos encontrarmos hoje nesta quarta, dia da natividade, do nascimento de São João Batista. Meditemos o Evangelho do seu nascimento, Evangelho de São Lucas, capítulo 1, versículos do 57 ao 66 e também o versículo 80. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Completou-se o tempo da gravidez de Isabel e ela deu à luz um filho. Os vizinhos e parentes ouviram dizer como o Senhor tinha sido misericordioso para com Isabel e alegraram-se com ela. No 8º dia, foram circuncidar o menino e queriam dar-lhe o nome de seu pai Zacarias. A mãe, porém, disse: Não, ele vai chamar-se João. Os outros disseram: Mas não existe nenhum parente teu com esse nome? Então fizeram sinais ao pai, perguntando como ele queria que o menino se chamasse. Zacarias pegou uma tabuinha e escreveu: João é o seu nome. E todos ficaram admirados. No mesmo instante, a boca de Zacarias se abriu, sua língua se soltou e ele começou a louvar a Deus. Todos os vizinhos ficaram com medo e a notícia espalhou-se por toda a região montanhosa da Judéia. E todos os que ouviam a notícia ficaram pensando: o que virá a ser este menino? De fato, a mão do Senhor estava com ele. E o menino crescia e se fortalecia em espírito. Ele vivia nos lugares desertos até o dia em que se apresentou publicamente a Israel. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meu querido irmão, minha querida irmã, nesse evangelho em que nós ouvimos o relato do nascimento de João Batista, o precursor de Jesus, alguns elementos são tão importantes para a nossa reflexão. Primeiro é o nome escolhido. O nome João significa Deus é misericórdia. E esse nome tem um significado na vida de Zacarias e de Isabel, que eram já de idade avançada, estéril. Isabel não podia ter filhos, mas Deus mostrou a sua misericórdia para aquela família e concedeu um filho que na época era tão esperado por aquela família, que talvez já tinha até perdido a esperança por causa da idade, por causa da esterilidade, mas Deus teve misericórdia daquele casal. Mas mais do que isso, João, ele veio ser o precursor de Jesus, veio preparar os caminhos de Jesus, e a pregação de João era próprio essa, da conversão, um Deus que estava disposto a perdoar. Por isso, o nome já carrega a missão de João Batista. E assim, nós recordamos que Deus chama a cada um pelo nome. Deus nos conhece e ao nos chamar, Ele concede também uma missão. E essa missão de anunciar que Deus é misericórdia é uma missão para todos nós. Nós precisamos sempre, principalmente naquelas pessoas que carregam um sentimento de culpa, naquelas pessoas que não conseguem aceitar o perdão de Deus e ficam carregando essa culpa, esse pecado por tanto tempo. Deus é misericórdia. E que lindo aquilo que acontece com Zacarias, ele que tinha duvidado quando o anjo apareceu e anunciou que eles iam ter um filho, ele duvidou, por isso a sua língua se travou e ele não conseguiu falar. E neste momento, quando o menino nasce e perguntam qual o nome que ele ia dar, aí sim, ele acredita e diz: João é o seu nome. E ali a língua de Zacarias se solta para louvar a Deus. Isso é fundamental. Nós temos que usar a nossa língua não para duvidar, não para questionar. E quando a nossa falta de fé é mais forte, isso nos paralisa, isso nos bloqueia, mas que a nossa língua seja usada para anunciar
o nome de Deus, para anunciar os louvores do Senhor. E assim como a língua de Zacarias se solta, que também a nossa língua possa se soltar para, de fato, anunciar a boa nova, que é a presença e o amor de Deus na nossa vida. E todos os vizinhos, os parentes ficam admirados com aquela situação toda, não entendem muito bem aquilo. Alguns ficam com medo, alguns duvidam. E a nossa pergunta é, diante das ações de Deus na nossa vida, na vida das pessoas que estão ao nosso redor, qual é a nossa atitude? Nós temos essa capacidade de nos admirar com as obras de Deus? Ou será que a indiferença, a frieza já tomou conta do nosso coração e nos tornamos insensíveis e não conseguimos mais enxergar a mão de Deus que nos carrega, a mão de Deus que nos toca, o braço forte de Deus que nos levanta? Que o Senhor nos permita de sermos como crianças, que se admiram com tudo é novidade para as crianças, que nós também nunca percamos essa capacidade de nos admirar com as maravilhas de Deus na nossa vida. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Que bom que você me acompanhou até aqui. Nos vemos amanhã.